O que seria a clonagem? Bem, é isso que eu vou dizer. Clonagem é um processo natural ou artificial que pode ser produzida em laboratórios. Ou seja, são clones, são cópias fiéis geneticamente de outro ser por reprodução assexuada. A clonagem tem sido um assunto muito debatido recentemente, devido às técnicas que permitem clonar animais a partir dos óvulos não fecundados. Bem, isso pode se destacar por ser uma produção de indivíduos geneticamente iguais à produção assexuada de algumas bactérias, insetos, plantas, ocorre por clonagem. No entanto, ela também é uma técnica utilizada na biotecnologia, mais especificamente na engenharia genética, que funciona como tipo de reprodução artificial. Cientistas afirmam que para fazer um clone, os cientistas transferem este DNA e a célula somática de um animal para uma célula ovo que define seu núcleo DNA removidos. Ovo se desenvolve em um embrião que contém os mesmos genes de doador de células. Em seguida, o embrião é implantado no útero de uma fêmea adulta para crescer. A clonagem pode ser utilizada em processos de uma réplica geneticamente exata, um tecido, a célula e o organismo. É uma clonagem terapêutica, é o processo que cria células tronco embrionárias que produzem utilizadas na produção de tecido saudável para substituir tecidos lesionados ou doentes do corpo humano. Existem 4 tipos de clonagem diferentes. A primeira é a clonagem natural, que é o processo no zigoto que se divide dando origem a 2 zigotos independentes possuindo o mesmo gêmeos univetelinos. A segunda é a clonagem induzida, realizada artificialmente em laboratórios, a reprodução assexuada utilizada das células da mãe que produziram seres idênticos ou clones. O terceiro é a clonagem reprodutiva, que consiste na remoção do núcleo de um óvulo e a substituição de outro núcleo de outra célula somática. A clonagem terapêutica utiliza na reprodução de células-tronco. O processo é semelhante à clonagem reprodutiva, porém não é induzida no útero. Transgênicos. Transgênico é sinônimo para a expressão organismo geneticamente modificado. É um organismo que recebe um gene de outro organismo doador. Essa alteração no seu DNA permite que mostre uma característica que não tinha antes. Na natureza sempre ocorreram alterações ou mutações naturais. Os genes contêm as informações que definem as características naturais dos organismos, como a cor dos olhos de uma pessoa ou o perfume de uma flor. Ao receber um ou mais genes de outro organismo, um vegetal pode se tornar resistente a pragas ou mais nutritivo. Benefícios ambientais. O uso de técnicas de engenharia genética apresenta como principal benefício a diminuição dos impactos do homem sobre a natureza. As lavouras transgênicas, além de seguras para o meio ambiente, oferecem benefícios em relação às convencionais do que diz respeito à preservação do planeta. Isso acontece porque as plantas transgênicas disponíveis no mercado diminuem a necessidade de aplicação de defensivos agrícolas para combater as pragas. Assim também se gasta menos água na preparação do agrodefensivos e menos combustíveis nos tratores e máquinas usadas para aplicar esses produtos na lavoura. A engenharia genética torna algumas lavouras mais produtivas e, desta forma, contribui para reduzir a necessidade de plantio em novas áreas. DNA recombinante. São moléculas de DNA produzidas a partir da combinação de sequências de DNA provenientes de diferentes fontes. A técnica central da metodologia do DNA recombinante é a clonagem molecular. A tecnologia do DNA recombinante é um conjunto de técnicas que permite a manipulação do DNA. As enzimas de restrição. As enzimas de restrição são fundamentais para a manipulação do DNA. Para que o DNA recombinante seja originado, é necessária a ação dos enzimas de restrição, denominados de endonucleases de restrição. São enzimas bacterianas que reconhecem sequências de pares de bases específicas na molécula de DNA e as cortam nesse ponto. Pode-se dizer que são tesouros moleculares. Como o DNA recombinante é produzido? A obtenção do DNA recombinante baseia-se na técnica de clonagem molecular. O processo pode ser resumido no seguinte modo. O primeiro passo é isolar um fragmento de DNA que contém o gene de interesse. Lembre-se que cada gene origina uma proteína. O gene de interesse, agora isolado, é colocado em um meio com um fragmento de DNA bacteriano circular, plasmídio, e as enzimas de restrição.
O plasmídio bacteriano possui sua capacidade de inserir um fragmento de DNA externo ao seu próprio genoma. As enzimas de restrição vão cortar uma determinada região do plasmídio, onde será ligado os fragmentos de DNA de interesse. O fragmento de DNA isolado irá unir-se com o DNA bacteriano, através das enzimas de ligação, ligases. Nesse momento, é originado o DNA recombinante. O próximo passo é introduzir o DNA recombinante em bactérias vivas ou diretamente em meio da cultura com as mesmas. Após a incorporação do DNA recombinante, as bactérias serão capazes de produzir uma nova proteína, conforme os genes do fragmento de DNA isolados inicialmente. A tecnologia do DNA recombinante e suas aplicações. Contribuições para os estudos genômicos, transgênicos, produção de medicamentos e enzimas, produção de diversas proteínas como o hormônio de crescimento e a insulina, e também a criação de vacinas sintéticas. Identificação de pessoas pelo DNA, impressão digital genética, DNA fingerprint, tem sido muito útil na identificação de pessoas, especialmente pelas criminalísticas e casos de paternidade. Apenas 13% do DNA humano possui genes ativos, DNA codificante. O restante é formado por DNA não codificante, DNA lixo. As sequências de DNA fingerprint são obtidas a partir das sequências não codificantes. Essas sequências se chamam VNTRS, número variável de repetição em sequência. O DNA do indivíduo é isolado e cortado em exames de restrição. Isola-se os fragmentos de diferentes tamanhos que devem ser separados por uma técnica chamada eletrofose em gel. A questão fundamental relacionada ao uso do DNA como evidência está na validação científica dos métodos de análise. Em outras palavras, é preciso ter garantias científicas de que os testes podem equivocadamente identificar inclusões e exclusões para cada marcador genético utilizado. Inicialmente, a credibilidade do teste deve partir de natureza das amostras biológicas utilizadas. Com frequência, as amostras são encontradas em superfícies não estéreis, podendo sofrer danos após contato com a luz solar, micro-organismos e solventes. Esses procedimentos que podem minimizar a ação desses fatores de degradação do DNA. Entretanto, muitos cuidados devem ser tomados para evitar equívocos na interpretação. A amplificação pela PCR, que é lagrampeirado nas tipagens genéticas, pode produzir falhas. Desde que a descoberta da dupla hélice do DNA por Watson e Crick em 1953, um admirável mundo novo se abriu, com importantes desdobramentos para a medicina. Ultrapassamos muitas fronteiras, impressionantes descobertas foram feitas. Deciframos nosso genoma e, aos poucos, fomos aprendendo a utilizar esses conhecimentos para o bem da humanidade. Esse caminho permitiu não apenas entender melhor a constituição e funcionamento do ser humano, mas também tratar uma série de enfermidades, entre elas doenças raras. Um exemplo dessas inovações são as terapias gênicas, que, depois de décadas de pesquisa e desenvolvimento, têm sua segurança e eficiência cada vez mais estabelecidos. Trata-se de um procedimento no qual utilizamos genes humanos sadios para substituir genes defeituosos. Isso pode ser feito pela introdução do gene normal diretamente no indivíduo, através de um vetor, ou pela retirada de células do paciente com a doença para sua manipulação em laboratório e reintrodução das células processadas, agora, portanto, o gene normal no indivíduo. A terapia gênica pode ser realizada a partir de duas técnicas diferentes, a germinativa e a somática. Na técnica germinativa, o novo gene é inserido nos espermatozoides ou óvulos, ou seja, nas células germinativas. Já no caso da técnica somática, o novo gene é inserido em outras células que não as germinativas. Em agosto de 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a primeira terapia gênica no país. Um produto para tratar uma forma específica de deficiência visual causada por degeneração à retina, relacionada à mutação em um gene cuja versão normal é administrada aos pacientes com o objetivo de interromper o processo degenerativo.